Bom, então vamos começar a apresentação. Hoje o tema é sobre um projeto, né, que a gente realizou no Instituto Federal de Brasília, e o tema dele era Fechando os Olhos para Enxergar a Natureza, uma nova visão sobre o Cerrado. Bom, mas eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Anne Kátia Giotto, eu sou bióloga, eu fiz a minha graduação na Universidade Católica de Brasília, o meu mestrado foi em Ciências Florestais, na UNB, e o doutorado, onde eu conheci a Oswanda, foi na Universidade de Brasília também, na Botânica. Então, atualmente, eu estou dando aula na Faculdade Sena Aires, é uma faculdade voltada para cursos de saúde, dou aula para os cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. E o que eu vou contar hoje desse projeto, a gente desenvolveu, junto com os alunos, no Instituto Federal de Brasília, no campus Samambaia, onde eu moro. Eu trabalhei no IF durante 2 anos, e vocês vão ver essas informações do projeto, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o Cerrado, falar umas coisas, algumas atividades que a gente desenvolveu, e depois eu vou mostrar algumas características, como é que foi feito esse projeto do Fechando os Olhos para Enxergar a Natureza. Então, vamos lá. Bom, queria saber de vocês que são aí da região norte, parece que tem alguém de Minas, aqui de Brasília. Quando eu falo Cerrado, por favor, respondam aí no chat, quais são as palavras que vêm à mente de vocês, né? Quais são as características que vocês verificam no Cerrado, e gostaria de saber quais são as memórias que vocês têm do Cerrado na escola e etc. Então, por favor, me respondam aí no chat quais são as lembranças, as palavras, o que vocês lembram quando essa palavra aparece na vida de vocês no cotidiano, nas histórias e etc. Então, vou deixar um tempinho para vocês pensarem. A Tayane pensa aqui. Bom, então vamos lá. Troncos retorcidos, o Diego falou, que é uma coisa característica, né, do Cerrado. Muitas pessoas relacionam com isso, a flora muito rica, o Chesterton falou. A Tayane falou do Cerrado que ela pensa em piqui, e que é uma coisa que a gente tem, ou ame ou odeie, né, o piqui. Eu amo o piqui. O lobo-guará, sazonalidade, raízes profundas, lobeira, nossa, lobeira também muito boa, relacionada com o que o Willon falou, né, o lobo-guará, ciências naturais eu falei, endemismo, a savana brasileira. Então, vocês veem que algumas coisas nas palavras que vocês colocam estão relacionadas. Então, quando eu penso no Cerrado, o que eu penso? Quais são as características das fitofisionomias desse Cerrado? Da vegetação, dos animais, do clima. Então, o aumento de alguns minerais no solo arenoso, disse a Bárbara. Alumínio, tá vendo? Então, a gente tem algumas informações que elas se multiplicam ao longo do tempo, e elas estão constantes quando a gente fala sobre o Cerrado. Plantas do Cerrado, vocês já me falaram piqui, lobeira. Mais alguma planta do Cerrado que vocês conheçam? Planta do Cerrado, ipê, que é tradicional, belíssimo. Canela de ema, Diana, verdade, canela de ema maravilhosa também. Chuveirinho, legal. Chuveirinho também muito emblemático para o Cerrado. E palicúria rígida, orelha de coelho, caliandra, tradicional, a gente lembrar da caliandra e lembrar do Cerrado. Pois então, a gente tem no Cerrado diferentes fitofisionomias. Então, quando a gente lembra desse Cerrado com os troncos retorcidos, igual
o Diego falou, é bem característico a gente pensar sobre a vegetação que a gente conhece como essa formação relacionada com essas formações savânicas. Então, preste atenção aí na imagem. A gente tem, sim, no Cerrado, essas formações savânicas, né, esses troncos retorcidos, mas a gente tem várias fitofisionomias que têm essas espécies que vocês falaram. Por exemplo, a Cristiele acabou de falar do buriti. Então, o buriti fica nas veredas, né, muito comum a gente ter essas veredas no Cerrado relacionadas com a superficialidade do lençol freático, e além das formações savânicas, a gente tem as formações florestais, com árvores maiores do que aquelas tradicionalmente que a gente conhece, e as formações campestres. E essas formações campestres, elas são caracterizadas pela ausência de extrato arbóreo. Então, no Cerrado a gente tem desde áreas com formações florestais, árvores grandes, né? Por exemplo, o Cerradão, que agora a gente tem poucos remanescentes. E por que a gente tem poucos remanescentes do Cerradão? Porque a gente tinha madeira de lei, então aroeira, cedro, angico, presente, entre outras espécies, né, de vários usos, e eles acabaram sendo degradados por causa da exploração dessas espécies arbóreas de grande valor, né, madeira de lei. Então, a Maura falou Quallia grandiflora, que está com fruto agora no Cerrado. Então, nessa época de seca, a gente tem essas espécies frutificando. Então, temos sim essas espécies de galhos retorcidos, principalmente nas formações savânicas, mas temos também as formações florestais e campestres. Bom, agora umas imagens para vocês. Então, aqui a gente tem, quem já foi na Chapada dos Veadeiros, já viu no Jardim de Maitreya essa linda vereda que a gente tem lá. E na vereda, como a Cristiele falou, a gente tem os buritis. E se tem buriti, tem água. Então, a gente tem nessas veredas um local permanentemente encharcado, uma área sazonal, alguém também falou de sazonal, né? Então o solo aqui, ele fica encharcado nessa área de borda, de meio, né? Ele fica encharcado nessas épocas chuvosas, e na época seca, o lençol freático abaixa. E aqui, mais distante, a gente tem a borda, que é uma área que tem pouca influência do lençol freático acima do solo. Então, a gente tem uma área permanentemente alagada aqui nos buritis, uma área que fica sazonalmente alagada e uma área mais seca, mais distante da linha de buritis. Bom, o que acontece muito no Cerrado atualmente é que essas veredas, elas estão sendo ocupadas, por exemplo, por espécies nativas que estão aumentando o número da sua população. Então, a gente tem uma das espécies que eu estudei no doutorado, a Trembleia parviflora, que é uma melastomatácea, e entre outras espécies forma uma densa população e acaba alterando essa paisagem de vereda. Então, tá aí uma vereda muito bonita. Não sei se quando eu falei vereda, você pensou, quando eu perguntei sobre o Cerrado, você pensou em vereda, mas a gente também tem aquelas formações campestres, como eu havia comentado, e nessa formação, por exemplo, o Campo Limpo, a gente não tem árvores e arbustos, né? Então, é um campo limpo, uma presença constante, uma presença expressiva de gramíneas. Essa área, por exemplo, ela fica na Floresta Nacional de Brasília. E aqui é um solo alagado. Então, quando a gente vai fazer levantamentos da vegetação, a gente normalmente fica com os pés atolados aqui. São experiências muito interessantes. Na Floresta Nacional, a gente tem eucalipto. Então, é uma área que tem uma grande quantidade de eucalipto. Algumas áreas, em alguns locais, os profissionais estão retirando esse eucalipto e visando a recuperação desse local. Bom, esse daqui
essa carinha, quando a gente fala cerrado, normalmente é essa visualização que a gente tem. Muitas gramíneas entremeadas aí por espécies arbustivas arbóreas, baixinhas, com tronco retorcido, né, uma casca mais grossa, um piqui, uma coalha, o baru, como a Luciane falou. Então, no cerrado a gente tem essa diferença das fitofisionomias, tem uma grande importância aí, dessas diferenças para a fauna do bioma. E é engraçado que a gente está agora, a Osvalda no começo da live, ela perguntou, como é que tá aí? Tá com essa cara aqui. Então, nessa época, a gente está com as gramíneas secas, mas algumas árvores, você vê em destaque que elas têm uma folhagem verde exuberante. Isso é muito interessante, porque você vê tudo seco e algumas pontuações esverdeadas. Assim. Isso é muito característico por causa da profundidade do solo. Então, esse solo avermelhado, amarelado que a gente tem, é um solo profundo e essas espécies precisam de raízes profundas, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, para captar água do lençol freático. E a gente tem também no cerrado uma vegetação ocorrendo em afloramentos rochosos. Então, mata seca, por exemplo, vai ocorrer nesses locais calcáreos, como o Diego, acho que comentou. E outro exemplo que eu trouxe para vocês foi uma área fechada, uma área de mata, então, densa, cobertura arbórea, com árvores mais altas, retas. Essas áreas, por exemplo, elas podem ser, assim, matas de galerias, né, denominadas mata de galeria, ou mata ciliar. Então, a mata ciliar é quando você não tem a copa das árvores encostando uma da outra, e nas matas de galeria você tem um encontro das copas, então se forma uma galeria sobre o córrego, o que é muito bonito. Então, normalmente, quem conhece o Cerrado, que vai para a Cachoeira, para a Chapada dos Veadeiros, né, Chapada próximas aqui da região, vai encontrar as matas de galeria, porque vão tomar banho nas cachoeiras. Bom, e quais são as características desse cerrado? Ele tem uma grande importância para o Brasil, porque ele se conecta com 4 outros biomas, né? Biomas ou domínios. Com a Amazônia, com a Caatinga, que a Caatinga é um bioma exclusivo brasileiro, né? Exclusividade brasileira, com a Mata Atlântica e com o Pantanal. O Cerrado é a savana mais rica do mundo, 5% das espécies do planeta estão aqui, sendo 30% das espécies brasileiras do Cerrado. Bom, prestem atenção que esse cerrado, ele está ao longo do nosso território e ocupa 1/4 do Brasil. Então, são 2 milhões de metros quadrados, com uma grande influência sobre toda a nossa região. Com uma fauna característica, né, são aproximadamente 320 mil espécies de animais, 877 árvores, são 30 endêmicas, muitos mamíferos, né, 159 espécies de mamífero, 9 mil espécies de invertebrados, e aí a gente tem uma coisa interessante, vocês já ouviram falar sobre abelhas sem ferrão? Que normalmente a gente vai falar sobre as abelhas, a gente pensa na apis mellifera, né, e aqui no Cerrado a gente tem várias abelhas, uma alta diversidade de abelhas sem ferrão, que são muito importantes para a questão da polinização das nossas espécies. Esse dado sobre endemia é uma coisa muito importante para o Cerrado, que a gente vai discutir em alguns slides mais à frente. Então, no Cerrado temos muitas espécies da fauna e da flora que são endêmicas. Então, temos no Cerrado aí a flora, né, em área, 12 mil espécies aproximadamente. Se você pensar no Cerrado, para cada uma espécie arbórea, você tem de 5 a 6 espécies do extrato arbustivo arbóreo. Então, é muito relevante
essas espécies que são mais baixinhas, pequenininhas, entremeadas das nossas espécies arbóreas, né? Então, essas espécies que estão nas formações campestres, ocorrendo com grande predominância nas formações savânicas e alguns indivíduos também em formações florestais, eles têm uma grande importância para o nosso bioma. Bom, uma das coisas que ocorre no bioma é a degradação da sua vegetação. E no passado, a gente fazia a recuperação das áreas degradadas com eucalipto, pinos. Posteriormente, a gente começou a estudar a germinação e desenvolvimento inicial das mudas dessas espécies arbóreas, e com o passar do tempo, a gente começou a estudar essas espécies arbustivas e herbáceas para a inclusão na recuperação de áreas degradadas. E, atualmente, as pesquisas estão voltadas, por exemplo, para a semeadura direta, e utilizando sementes de espécies de gramíneas, de herbáceas, que são essas espécies menores. Isso é muito importante, porque quando a gente faz essa recuperação, a gente não vai ter poucos indivíduos, né, de uma mesma, poucas espécies na recuperação. A gente aumenta a variabilidade, a variedade de espécies nessa recuperação, e aí a gente tem a atração dos polinizadores, dos espessores, de forma diferente, contribuindo, assim, para aquela recuperação. Então, não é só o auxílio do homem, mas a natureza vai ajudando também com a inclusão dessas espécies com diferentes características. Bom, vamos lá. A gente tem uma comparação interessante com a Amazônia e o Cerrado. Então, a Amazônia é conhecida por aquela densa floresta, com uma biomassa aérea predominante e com raízes superficiais e menos profundas. O Cerrado, por sua vez, ela é considerada uma vegetação, um bioma invertido, né? Porque as raízes são profundas, então esse latossolo que predomina no Cerrado, ele é profundo, e essas raízes, elas precisam ser profundas para encontrarem a água no lençol freático. Essa água no Cerrado é de extrema importância, porque o Cerrado, ele vai ter a característica de fornecer água de terras nascentes para 6 das nossas 8 bacias hidrográficas. Então, ele é muito importante para todas essas regiões hidrográficas que vocês estão visualizando aí no mapa. Bom, além dessa importância do Cerrado com relação à água, outra coisa que a gente verifica no Cerrado é a perda do habitat. Então, a gente tem aí 50 anos, por exemplo, de ocupação de Brasília, e a gente tem do Distrito Federal, e a gente tem, nesses últimos anos, uma perda dessa vegetação expressiva. Então, a gente tinha a ocorrência original do Cerrado, aquela distribuição nesse mapa tradicional que a gente vê, mas com o passar do tempo, a gente viu que essas áreas, elas foram sendo reduzidas. Qual é o problema? O problema é que poucas áreas do Cerrado estão em unidades de conservação. Se vocês olharem esse mapa, é um mapa mais recente, de 2010, e a gente já está em 2020, essa área em azul é a vegetação suprimida, né? Então, essa região aqui, por exemplo, Mato Piba, vocês conhecem Mato Piba, gente? Já ouviram falar? O que vocês têm a falar sobre Mato Piba? Então, Mato Piba, vocês já ouviram falar sobre Mato Piba? Já ouviram? Então, temos aqui, o João disse que não. Olha, triste, é exatamente essa sensação, né, a tristeza. Tiago, olha só, Mato Piba é uma região aqui que a gente tem Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia,
que a gente tinha uma grande área preservada do bioma cerrado, e que agora a gente tem aí a ocupação por agropecuária. Então, o que acontece normalmente é que esses remanescentes, você tem os correntões, né? Então, você tem 2 tratores com correntes que vão retirando a vegetação. Você pega a madeira, que é rentável, retira a madeira, coloca fogo, capim, gado, monocultura. Então, é um ciclo com uma extração, uma exploração do cerrado que não é sustentável. E o que vai acontecendo com isso? Vai empobrecendo o solo. Então, você tem os recursos sendo retirados desses locais que eram riquíssimos e poderiam ser utilizados de forma sustentável, que gerariam um lucro, mas acabam sendo utilizados de forma sem um planejamento adequado, e o abandono dessas terras quando elas não se tornam mais produtivas constante. Não só em Mato Piba, que começa essa exploração agora, né, nos últimos anos, mas essas regiões que foram aqui em azul suprimidas, elas acabam sendo largadas, e os projetos de recuperação, eles ainda são pequenos se a gente considerar toda a necessidade que é preciso. Eu vou fechar um pouquinho aqui o meu WhatsApp. Um instante. Deixa eu ver se eu voltei para vocês. Prontinho. Então, quais são as características, né? Nessa região do Cerrado, pronto. Nessa região do Cerrado, a gente acaba suprimindo essa vegetação, perde essa riqueza, e aí outros problemas que a gente tem é que sem essa vegetação do Cerrado, sem essa proteção, a gente considera o Cerrado, então, como um hotspot. Então, o que é um hotspot? Então, vamos lá. O Cerrado tem uma grande quantidade de espécies endêmicas, uma grande biodiversidade. Então, é um país, é um bioma biodiverso, tem muitas espécies endêmicas, só que ele tem uma grande ameaça da sua biodiversidade. Então, são pontos quentes do nosso planeta que precisam ser conservados, preservados. Então, são pontos de extrema importância para essa questão da preservação, da conservação da biodiversidade. Bom, estamos aqui, né, no Cerrado, e a gente, dentro desse quadradinho, especificamente, tem uma unidade de conservação do Distrito Federal, que é o Parque Distrital Boca da Mata, que fica na frente do Instituto Federal de Brasília. Então, lá do Cerrado, pensando no nosso quadradinho, né, que a gente fala, e em um ponto desse quadradinho do Distrito Federal, a gente tem o nosso Parque Boca da Mata. Esse Parque Boca da Mata, ele tem aqui na frente dele o Instituto Federal, ele faz parte ali entre a cidade de Samambaia e a cidade de Samambaia, desse lado, e a cidade de Taguatinga. Vocês podem ver que ele, ao redor, né, de todo o seu perímetro, tem ruas, estradas, avenidas. A gente tem, por exemplo, uma mata de galeria. É importante verificar essa parte em verde, em destaque no mapa. E também tem essas pontuações que são interessantes para a população, para os cientistas, e eu vou mostrar algumas características dessas pontuações para vocês. Então, ó, o cerrado sentido restrito com aquelas árvores mais baixas, retorcidas, com muitas gramíneas, ele fica nessa região. E agora vou falar para vocês algumas atividades que a gente desenvolveu no Instituto Federal dentro desse parque. Então, eu estudava na graduação na Universidade Católica, que fica nessa região. Me mudei para Samambaia, passava na frente do Instituto Federal, e a visão normalmente que as pessoas têm do Parque Boca da Mata é
essa daqui. Então, quando você olha, você acha que é um local abandonado, né, que tem ali as suas braquiárias, e quando eu dava aula para os primeiros períodos, por exemplo, para a disciplina de legislação ambiental, eu começava perguntando, você prestou atenção que na frente do IFB tem aquela área verde, né? Nossa, está abandonada, a gente podia fazer tantos usos dessa área, talvez construir prédios, né, condomínios, etc. E eu ia instigando esses alunos sobre aquela região. Então, essa é uma visão de dentro do parque. Aquelas pontuações que a gente viu no mapa são essas pequenas elevações, que são os murundus, né, que chegam aí a 1 a 2 metros. Qual é a característica desse campo de murundus que a gente tem dentro do Parque Distrital Boca da Mata? Bom, a gente tem nessas elevações, nesses murundus, arbustos e no topo desses murundus, e na parte de baixo, esse extrato graminoso. Então, a característica dos murundus é ter no seu ápice, sobre os murundus, os arbustos, e na parte de baixo, essas espécies de gramíneas, algumas ervas, né, herbáceas. Pois bem, sabe aquela parte esverdeada, né, um verde mais intenso? Essa é a área com o afloramento do lençol freático. Então, a gente tem muita água no Parque Boca da Mata. Normalmente, quando a população passa, e quando a gente passa em várias regiões da nossa cidade, às vezes a gente não percebe a riqueza que a gente tem, a importância daqueles locais preservados, aqueles remanescentes, ou aqueles locais que estão sob pressão antrópica. Então, dentro do Parque Boca da Mata, a gente tem algumas peculiaridades, e ao longo desse período que eu fiquei no IFB, eu fui mostrando para os alunos, junto com outros professores, algumas características do Parque Boca da Mata. Então, aqui, por exemplo, é uma foto que a pessoa tirou de cima do Murundu, né? Então, para vocês verem como a gente tem essas elevações, né? Então, aqui um extrato mais arbustivo, e na parte de baixo a presença de muitas gramíneas. Bom, e o que acontece praticamente todos os anos no Parque Boca da Mata? São incêndios florestais, né? Então, a gente tem ali uma população que circunda esse parque. O Roger falou muito bonita a foto. A Boca da Mata, gente, é um lugar maravilhoso, que toda vez que você vai encontrar uma beleza. Só que a população ao redor, ela ainda não está sensibilizada sobre essa importância, sobre essa beleza. E aí, juntamente com os alunos, eu comecei em 2007 a coleta florística do Parque Boca da Mata, para a gente ver o que tinha ali de espécies, né? Será que só tinha capim, braquiária? Será que era um local abandonado? Então, a gente começou a ir com os alunos. E aí, a gente fazia de 15 em 15 dias expedições, coletando as espécies que estavam floridas, né? Sempre buscando coletar espécies novas, por exemplo, que se recuperavam após o fogo, após os incêndios. Então, aqui você pode ver que tem várias cicatrizes nesse indivíduo, e tem a rebrota aqui com flores, rebrotas, né, de gemas novas e flores. Tá bom, então vamos lá. Fomos coletando. E a gente começou a perceber que tinha um grande número de espécies, e que, às vezes, surpreendiam a gente com a sua beleza. Então, e no Parque Boca da Mata começou a ser uma espécie de aventura, porque a todo momento a gente começava a ver coisas novas. Então, não era aquela mesmice, né? A gente começou a ver ele se recuperar do incêndio e mostrar para a gente, por exemplo, o chuveirinho que o Fernando falou lá no começo da live. E quando tem as chuvas, a gente começa a verificar o afloramento do lençol freático.
E aí, a parte boa do campo, que daí a gente começa a molhar o tênis, né, então começa a deslizar, além das fotos, dos vídeos, começa a verificar espécies que são adaptadas, por exemplo, a esse encharcamento periódico que ocorre na parte de baixo dos murundus. Então, presta atenção. A gente teve uma época com incêndio, essas espécies rebrotam, e a gente tem a época do alagamento. Bom, acho que o Diego falou, né, sobre essa questão, as espécies são adaptadas ao fogo, ou falou alguma coisa sobre o fogo. O que que acontece? O cerrado, ele tem essas espécies, sim, adaptadas ao fogo. Estão adaptadas ao fogo, né, essa coisa evolutiva maravilhosa. Só que a gente não tem essa adaptação para a frequência, para o regime de fogo que ocorre, por exemplo, no Parque Boca da Mata, de todos os anos ocorrer incêndio. Então, as espécies, elas têm proteções, né, características protetivas, para que essa proteção vá ocorrer de 5 em 5 anos, né, os estudos ainda estão verificando qual é essa frequência natural do fogo, mas no nosso parque a frequência é todo ano, e às vezes ele está se recuperando e outra parte está pegando fogo. Então, elas não conseguem desenvolver essas adaptações, essas estruturas, por exemplo, a casca resistente, a rebrota, de um ano para outro, e você acaba empobrecendo as relações ecológicas, reduzindo o número de espécies a longo prazo, né? Porque logo após o fogo, o que vai acontecer? Muitas espécies vão rebrotar, né? São espécies que vão rebrotar porque foi queimada e ela tinha uma estrutura subterrânea, então saem novas gemas. Banco de semente, as espécies do banco de semente, elas vão voltar a germinar, elas vão germinar, na verdade, e vão dar origem a novos indivíduos. Então, parece que ele fica muito rico, como a gente viu, mas com o passar do tempo, você vai deixando essas espécies, esses indivíduos mais fracos por causa da frequência do fogo. E assim, a gente foi estudando, foi coletando espécies para fazer o herbário, a gente pegou alguns indivíduos e fez análise da germinação dessas espécies. Alguns alunos sortudos tinham espécies com alta germinação, outros alunos coletavam a mesma espécie várias vezes e não conseguiam a germinação dela, o que é um dado interessante também. Mas a gente foi participando de outras atividades, por exemplo, contribuindo com o projeto Abrindo as Janelas do Cerrado, vegetação herbácea arbustiva do Cerrado com um potencial ecológico e paisagístico. Por que esse projeto é importante, né? Esse projeto é um projeto financiado pela FAPDF, né, Fundo de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal, e aí ele vai mostrar para as pessoas e vai pesquisar sobre como incluir essas espécies no uso paisagístico. Então, essas espécies que estão ocorrendo no Cerrado, elas podem ser utilizadas nos jardins, e a gente não precisa ficar importando espécies europeias, porque a gente tem espécies belíssimas aqui, né, muitas, né, 12 mil espécies da nossa flora, aproximadamente, e essas espécies estão adaptadas ao clima, né? Olha só, tudo seco, e você vai encontrar várias espécies florindo nessa época do ano, que é uma época seca. Então, com o passar dos anos, os alunos participando, a presença dos arquitetos fazendo esses estudos, a gente foi cada vez mais se apaixonando pelas belezas do Parque Boca da Mata, e surgiu, então, a ideia de fazer o projeto Fechando os Olhos para Enxergar a Natureza, uma nova visão sobre o Cerrado. Tá, mas o que é esse projeto, né? Que o título da palestra é Fechando os Olhos para Enxergar a Natureza. O que é? Bom, a gente teve uma ideia simples de levar as pessoas vendadas para conhecer o Parque Boca da Mata. Isso. Os olhos fechados, vamos ver o cerrado que está na sua frente. E eu vou mostrar agora para vocês como é que foi esse processo. Bom, a gente teve o treinamento inicial, né? Então, vocês podem ver, a gente fez um piloto, utilizando casacos, bonés, cobrindo o rosto. A gente tinha os participantes da equipe, né, Antônio e Mariana, aqui, por exemplo, nesse dia, guiando
outros participantes que seriam facilitadores, guias das próximas visitas. Nesses treinamentos, o que a gente observava? Quais eram os medos que a gente tinha? Então, por exemplo, nessa aqui é descendo uma ladeirinha, e isso, quando você está de olho fechado, potencializa, né, os seus medos. Você fica com os sentidos mais apurados. Então, a gente avaliou, por exemplo, o tom de voz, como esses guias iam falar, gesticular. A gente verificou, então, depois, que era interessante a gente falar baixo. Se a gente queria falar alguma coisa, mostrar alguma espécie que era interessante, a gente faria sinais, porque isso não assustaria os participantes. Mas tá bom, como é que foi a prática, né? Como é que era, por exemplo, a dinâmica das visitas? Vocês podem ver aqui atrás, tem o prédio do IFB. Então, esse prédio do IFB, ele era a sede, a gente convidava as pessoas para participar durante a semana, a CACTEC, né, Semana de Ciência e Tecnologia, levava os participantes para essa trilha. Então, inicialmente, eles estavam com os olhos abertos, e a gente explicava como ia ser a dinâmica, que cada pessoa ia ter ali, cada dupla, cada trio ia ter um facilitador, guia, que ia estar com eles, para que as pessoas começassem a aproveitar aquela atividade, aquela visita. Bom, esse processo era interessante, porque a gente começava a vendar as pessoas e você começava a ver as percepções, né, de o que eu estou fazendo aqui, aquele sorrisinho meio nervoso, né, então a insegurança inicial era visível. Vocês podem ver, por exemplo, que tem um ônibus passando, então a gente, no começo da trilha, né, o intuito era a educação ambiental. Então, no começo da trilha, a gente explicava, né, que íamos passar por alguns locais no Parque Boca da Mata, fazendo essa trilha. A gente ia tocar nessas espécies, em alguns indivíduos, e era importante que eles tivessem ali aguçados outros sentidos e prestassem atenção, por exemplo, nos sons, como os sons dos carros, né, passando, e a gente começava a trilha. Então, nesse primeiro momento, eles andavam um pouco unidos, porque esse primeiro momento sem a visão é um momento tenso, né, para todos. Olha, o Rogério falou que tive essa vivência em cavernas. É impressionante como nos atentamos às outras sensações. É exatamente isso, Rogério, porque a gente fica com uma percepção mais aguçada utilizando os outros sentidos. Isso é muito interessante para quando a gente não conhece uma área. E aí, quando você sai, quando você aproveita essa vivência, você começa a olhar os detalhes com outros olhos, né? E aí, começávamos a andar com essas pessoas. Então, no primeiro momento, todos em trilha, e aqui, por exemplo, essas gramíneas, aquela trilha, vocês viram que aquela trilha era mais limpa, e agora a gente passava por essa área mais graminosa. E esse barulho já é um barulho que começa a dar ali outras sensações, como disse o Rogério. Então, as pessoas começavam, né, no começo, com uma mão mais apertada, né, o coleguinha sentia ali os ombros, né, naqueles primeiros momentos, mas depois a gente separava em grupos para que os facilitadores pudessem mostrar para os outros participantes as características de algumas plantas que a gente tinha identificado ou marcado anteriormente. Então, não tinha uma marcação física, né, não tinha nada físico, mas era uma experiência de, olha, eu lembro dessa planta quando a gente fez o treinamento, eu acho que isso vai ser interessante. E outras plantas apareciam que a gente não tinha visto antes. Por exemplo, essa daqui, ela tem um pomponzinho, né? Então, a inflorescência dela em formato de pompom, a folha dela é velutinha, né, como se fosse um veludo. Outro ponto aqui que era marcado para a gente era o cupinzeiro. Então, quando as pessoas passam a mão, inúmeras coisas, né? É rocha, é uma madeira, é uma árvore. Então,
as percepções, eles iam falando o que vinha à cabeça com relação à textura, e logo depois desse cupizeiro, por exemplo, a gente utilizava a terra do formigueiro para textura. Beleza. E aí, íamos passando, né, ao longo dessa trilha previamente definida, ou íamos aproveitando algumas espécies interessantes para a nossa caminhada. Alguns visitantes, eles foram mais sortudos, né? Por exemplo, teve grupo que provou murici, teve grupo que achou cajuzinho, a gente teve grupos que conseguiu visualizar a flor do maracujá do cerrado, e esses frutos, a gente aproveitava para aguçar o olfato. Aqui tem o filho de uma aluna que participou ativamente, ele gostou muito, né, dessa parte do provar e das texturas, então ele estava muito atento a essas características, e era interessante essa questão da percepção, não só de sentir as gramíneas na perna, passar a mão por essas gramíneas era uma sensação incrível, né? Muitas pessoas falaram, eu gostei quando eu passei as mãos, então tinha um momento que a gente falava, né? Abre, sempre falando com um tom mais baixo, né? Abre a mão e deixa passar sobre as gramíneas, e isso era uma sensação, essa era uma sensação inesquecível para mim, foi uma sensação boa quando eu fiz o treinamento. Os cheiros das folhas, dos frutos, das flores, então tem algumas memórias que ficam. E a gente, por exemplo, destacava a delicadeza de algumas espécies. Então, a pessoa ia passando a mão, era uma espécie mais tenra, outras já eram espécies mais endurecidas, com uma característica mais forte, né, mais resistente. Essa árvore, por exemplo, esse arbusto aqui, ele era interessante porque ele tinha o tronco marcado pelo incêndio anterior. Então, ele tinha o carvão, né? Ele estava carbonizado, então, quando a pessoa passava a mão, o passar a mão é muito delicado nesse ritidoma, né? Nessa casca dessa árvore. Mas depois, quando ela ia tirar a venda, ela ia ver a mão toda suja. E isso é uma construção interessante ao longo da visita. Eu queria destacar, por exemplo, que uma das últimas visitas que a gente fez foi com a professora de Libras, a professora Mônica, junto com os alunos que estavam fazendo o curso de Libras. Então, é interessante que essas vivências, elas podem ser realizadas para mostrar as características do Cerrado para pessoas que não têm visão ou que têm alguma deficiência visual. Então, a inclusão, mostrar e valorizar, sensibilizar essas pessoas em relação ao Cerrado. Então, são muitas características que a gente pode encontrar, são muitas belezas, de acordo com vários sentidos que a gente tem. A gente, então, utilizava, por exemplo, o cheiro, essa espécie era uma espécie muito cheirosa, e quando a gente estava praticamente no fim, os facilitadores, eles levavam cada indivíduo que ele estava acompanhando para cima daqueles murundus, e era relatado, olha, você vai ficar aqui, eu vou ficar próxima, aproveite esse momento para ouvir os sons da natureza, você consegue ainda ouvir o som dos carros, como é que é o vento, os pássaros, e eles eram deixados ali por alguns minutos, e a pessoa avisava, olha, eu estou aqui perto, não se preocupe, fique aqui, não se mexa, e aproveite esse momento. E essa parte era a parte de finalização, e logo depois a gente falava, pode tirar as vendas. Então, quando a gente falava pode tirar as vendas, esse é um momento emblemático. Por quê? Porque você está ali com os olhos, né, fechados. E aí você abre os olhos. E nesse momento de tirar a venda, você não consegue visualizar o que está ao seu redor, nem a si mesmo naquele momento. Então, essa é uma percepção, uma sensibilização, um momento, se você consegue essa sensibilização, é muito importante. Porque você vai verificar com outros olhos aquele local que você estava vendado e agora você está abrindo os olhos para enxergar a natureza que está ao seu redor. Então, esse foi um dos momentos para mim de grande aprimoramento. Então, que você fecha os olhos, tira a venda
você não enxerga nada por alguns segundos, e a sua visão ela vai voltando aos poucos. E aí você vai começando a visualizar aquilo que está ao seu redor, os seus colegas, quem estava te guiando, e essa beleza que a gente tem no Cerrado. Bom, mas não é só de beleza que vive o Cerrado, porque a gente tinha também a deposição de resíduos. E esses resíduos, por exemplo, eram queimados no Parque Boca da Mata, e eles podem, então, ser fontes, né, a geração daqueles incêndios florestais que ocorrem. Além disso, a gente tem deposição, por exemplo, de restos de construção, e é engraçado que a gente passava na volta, que uma coisa é você ir com os olhos vendados, e outra coisa é você voltar sem as vendas, conseguindo observar algumas características, né? Então, isso daqui era pedra, eu achei que era uma pedra. Não, era resto de construção. Nossa, eu não sabia que tinha resto de construção aqui. Nossa, tem muito lixo, né? Então, eram algumas percepções que são levantadas na volta dessa trilha. E a gente tem, por exemplo, as gramíneas exóticas. Então, essa, por exemplo, é a braquiária. Ela é uma gramínea que foi introduzida no Brasil para a gente dar ao gado, né? Então, a alimentação do gado por essa gramínea, mas ela acaba cobrindo o solo e reduzindo a vegetação nativa, assim como reduzindo a biodiversidade com a presença dessa espécie que é o pterídeo. Então, você pode ver que ele faz uma massa, uma grande população de indivíduos, e esses indivíduos acabam cobrindo esse solo. Ela tem quando ela fica seca, essa massa, ela cobre o solo intensamente, então dificulta a germinação e desenvolvimento de outras espécies. Bom, tudo bem, tem a parte, né, mais tensa de voltar e ver essas realidades, mas a gente também tinha as pequenas belezas. Então, daquelas espécies que a gente coletou na florística, a gente coletou 282 exemplares. A gente tem, por exemplo, orquídeas no Parque Boca da Mata, que é muito valorizado comercialmente. Temos espécies de melastomatácea. Essa daqui, interessantíssima, porque nessa atividade de sensibilização ambiental, a pétala da flor dá um sentido. O caule, ele tem pequenas estruturas que causam aspereza, então, são sensações distintas utilizando uma mesma planta. Então, quando a gente passa de volta, é interessante porque você começa a ver, era essa planta? Não tinha imaginado, eu não sabia que era assim, amarela, nossa, eu pensei outra cor. Então, são várias espécies que a gente pode utilizar no paisagismo. A gente tem também as espécies que são utilizadas na medicina popular, né? Então, são tradicionalmente utilizadas por comunidades quilombolas, indígenas, geraizeiros, mas eu acho que uma das coisas que chamam mais atenção são as que têm potencial não de florística, nem medicinal, é o alimentício, né? Então, quem provou, então, guarda uma outra memória, né? Então, tem as goiabinhas, os muricis, os cajuzinhos, quem pôde provar maracujá, entre outras, tem uma memória afetiva bem interessante das visitas, né? Então, temos as belezas, temos as espécies medicinais, e aquela percepção de que o cerrado é só aquela cara, né, de troncos retorcidos, etc., ele vai mudando. Então, a gente começa a verificar nessas visitas que a gente pode sensibilizar as pessoas para as belezas que ocorrem no cerrado, para as plantas que têm potencial medicinal, florístico, alimentício. E quando você começa a conhecer, abrir os olhos para o cerrado, você começa a valorizar, defender, cuidar, preservar, ligar, né, para os bombeiros quando a área está pegando fogo. E a gente tem, por exemplo, o que eu sempre pedia para os meus alunos se informarem. Então, a gente tem, né, um documentário, Sertão Velho, Cerrado,
que eu recomendo fortemente que assistam, que mostra essa relação da população com a vegetação do cerrado. Existe um outro documentário sobre o Rio Pardo, então essa questão do assoreamento dos rios, a relação da população, a importância da mobilização da comunidade, do envolvimento, e essa comunidade muitas vezes é formada por raizeiras, comunidades quilombolas, indígenas, gerazeiros, que usam as espécies medicinais do cerrado, que têm um conhecimento tradicional riquíssimo, uma cultura relacionada com a vegetação, com a fauna, com o turismo, que é muito importante. Entretanto, como a gente viu, a gente tem ali essas espécies medicinais e essas riquezas do cerrado ameaçadas. Ameaçadas, por um lado, porque a gente tem mais de 50% do território original do cerrado perdido, mas também porque esse saber em relação às plantas medicinais, por exemplo, eles são passados de geração para geração. E muitas vezes os jovens não conseguem visualizar a importância desse cerrado, né? É um bioma, às vezes, que fica marginalizado e você acaba perdendo essas informações, esse conhecimento tradicional, porque não está sendo passado de geração para geração e não está sendo registrado. Mas a gente tem aí a função de continuar as nossas atividades, né, para que as gerações futuras tenham esses recursos, essas belezas, com quantidade e qualidade adequada. Então, que a gente volte, né, dessas visitas para o Cerrado, enxergando tanto a sua importância quanto a sua beleza, e continuar para gerações futuras poderem aproveitar todas essas características. Eu quero agradecer imensamente à equipe. Esses são alguns dos alunos que participaram dos projetos no Instituto Federal de Brasília. A Antônia, a Jéssica, a Mariana e a Rachel foram as alunas que idealizaram junto comigo o projeto Fechando os Olhos para Enxergar a Natureza. Então, foi uma vivência maravilhosa. Essa foto incrível é da Jéssica, que acabou de falar aí com vocês no chat. Então, tenho que agradecer também a todos os companheiros, aos colaboradores, aos professores, à equipe e os alunos do Instituto Federal que me acolheram durante os 2 anos que estive lá, que foram vários aprendizados. Então, vou levar com muito carinho as nossas visitas ao Parque Boca da Mata, porque aprendi muito com todos os alunos e os demais profissionais. E, por fim, quero agradecer também a Oswanda e ao Diego pelo convite, a vocês que participaram da live. Agora a gente vai abrir para perguntas. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou no Instagram, Anikátia, bem simples. Tem algumas fotos e algumas imagens, outras informações do Parque Boca da Mata e outras divulgações científicas que eu realizo. Muito obrigada a vocês que participaram também. Anne, muito boa a sua apresentação, gostei bastante, né? Obrigada. Me fez relembrar algumas coisas, algumas informações do Cerrado e conhecer outras que eu ainda não conhecia. E esse seu trabalho falando sobre a percepção no Cerrado com os alunos que você fez foi muito legal, né? Eu queria saber se você fez algum questionário sobre a percepção deles do antes e do depois, né? E se fez, quais foram, assim, mais ou menos, o que eles informaram a respeito? Uhum. Inclusive, eu tenho um aluno que participou. Deixa eu ver se ele pode falar a percepção dele. Posso, Rosana, perguntar? Pode, claro. Fernando, você ainda está aí? Oi, tô sim. Me conta pra gente. Aproveita que a Rosana fez essa pergunta. Boa noite, gente. Boa noite.
Antes, né, desse projeto, dessa interação com o Cerrado, eu pensava muito, eu não ligava para o que era aquele parque, qual era a função dele, não tinha muito conhecimento sobre o Cerrado. E a gente chega para esse projeto, a gente vê um projeto desse na hora da inscrição, muito com uma curiosidade, né? Nossa, que interessante, o que será que pode acontecer? Sobre o que será que eles vão falar para a gente nesse projeto? E a gente chega muito curioso, né? Aí, na hora de vendar os olhos, a gente fica nessa apreensão, igual a Anne disse, a gente fica mais nervoso. Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai se sentindo à vontade, sabe? A gente começa a escutar a natureza, a tocar, ver as texturas de todas as plantas da terra, do cupinzeiro, e a gente vai deixando essa tensão de lado. E eu acho que é uma palavra que a gente pode ligar com a parte final do projeto, é uma sensação de liberdade. A gente tava lá em cima do Murundu, tirou a venda e tava lá no alto, e os monitores lá embaixo. A gente fica muito assim, sentindo o vento batendo na gente, o barulho do vento batendo também no, nas plantas e fazendo barulhinho. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a liberdade de estar lá em cima e perceber a beleza de cima. Depois a gente voltando, né, ver a beleza por baixo, as espécies pequenininhas, as árvores grandes. Entendi. Ah, Muito obrigada, legal. Fernanda. A Jéssica participou, deixa eu ver, eu não combinei nada com a Jéssica, mas Jéssica, você quer falar sobre sua percepção de ter idealizado e participado do projeto? Deixa eu ver se ela fala com a gente. Me pegou de surpresa. Ah, Jéssica, desculpa, devia ter combinado, né? A Jéssica tem as melhores fotos, gente. Aquelas várias lá. Eu vou deixar ela criando coragem um pouquinho aí e para falar. Mas sim, a gente fez um questionário, né, antes, né, sobre o que as pessoas sabiam sobre o Cerrado. A gente não fez com todos os participantes e estamos escrevendo um capítulo que vai sair num livro do projeto Janelas, né, do Cerrado, e vamos contar essa percepção das pessoas, né, do início, antes de ir e depois dessa visita. É engraçado que algumas pessoas, elas falavam assim, ainda bem que eu vim de olhos vendados, porque sem as vendas eu não teria coragem de entrar, né? Então, e começa essa percepção e amar o Cerrado, e defender. Isso que eu acho que é o bacana, que foi o bacana do projeto, né? Essa questão de deixar informações para o futuro e valorizar aquele bioma que estava ali presente na área, né? A vegetação, os pássaros, olhar realmente com os outros olhos, ver que não era um local abandonado. Jéssica, e aí, me diz alguma coisa, quer falar com as pessoas? Ah, nossa, Jéssica, quando me encontrar pessoalmente, né? Oi, gente, boa noite. Foi muito bom esse projeto. No início, a gente também foi fazer a experiência dentro do parque para ver como é que ia ser. E foi muito gratificante também no final as coisas que as pessoas falaram para a gente, né? O retorno deles, assim como o do Fernando. Eu fico muito feliz, porque eu também sou muito apaixonada pelo Cerrado, e aí quando alguém reconhece, né, um parque tão perto da gente, que a gente mora aqui perto, a gente fica feliz, né? Em abril, e o Congresso aprovou no mês passado. Pode continuar. Se houve vetos. Segundo o Ministério da Economia, até meados de junho, o programa preservou... Uma das coisas que aconteceu foi que depois alguns alunos, eles fizeram entrevista com as pessoas que passavam no parque, né? Porque ao redor do parque tem uma pista de caminhada. E eles começaram, os alunos perguntavam, né? Em outras disciplinas, depois que eu já tinha saído do IFB, porque eu fiquei temporariamente lá há 2 anos,
Então, perguntar, você conhece essa área que está aqui? Aí é engraçado porque algumas pessoas tinham aquela percepção antiga, por exemplo, os mais velhos, os idosos, eles falavam, quando eu era pequena, eu vinha aqui com os meus pais, a gente comia araticum, a gente comia cajuzinho, a gente tomava banho no córrego ali embaixo, só que, hoje está abandonado, hoje não tem, não tem mais segurança para ir tomar banho no córrego, porque ali é uma região que agora, por exemplo, tem próximo ao Boca da Mata, tem a região de oficinas, né? Então, muitas oficinas, e aí o lixo das regiões, das casas, acabam indo para o córrego e para dentro do parque. Então, não só o lixo, mas o óleo, etc. Né? Então, é muito desagradável essa questão de não ter na população essa percepção da importância daquele local, e as pessoas não visitam porque têm medo, e outras pessoas, elas utilizam aquele local, por exemplo, para retirar as espécies sempre vivas para vender. Então, tem um processo, né, de cuidado agora, o IBRAM está fazendo levantamentos da fauna e da flora, eu acho, da flora eu sei, não sei da fauna. A Luciane perguntou sobre o herbário. Eu não terminei ainda de identificar as plantas, infelizmente, mas tem acesso sim, Luciane, a gente pode conversar. O Rogério falou assim, acho que a minha fala tem a ver com o que a professora Wanda mencionou. Há trabalhos sobre concepções e percepções ambientais, e a partir das respostas é possível, a partir da análise da técnica de análise de conteúdo, de Bardeen, vocês conseguiram perceber antes e depois se a visão é mais ecocêntrica, tecnocêntrica, antropocêntrica, enfim, a depender da fundamentação teórica? O Ivan está fazendo o plano de manejo, já se falou, e o Rogério, mas eu fiquei curioso sobre o tipo de visão que deve ter predominado no período em que estavam vendados. Tá, Rogério? Então, a questão é muito antropocêntrica, né? Como é que a gente pode utilizar essa área? Eu quero essa planta serve para quê? Né? Então, para que ela é medicinal? Né? Eu posso comer? Então, tem essa questão de alguns vão sair de lá, eu acho que Emily está aí, alguns vão sair de lá com a percepção, é preciso preservar o cerrado, eu amo o cerrado, e é incrível essa mentalidade em algumas pessoas, né, de proteção do cerrado, de proteção daquela área, como a Jéssica falou, de valorização de uma área que está próxima da gente. Mas tem aquela questão ainda, né, de como é que eu posso utilizar essas espécies, como eu posso comer. Tinha uma aluna, eu vou esquecer o nome dela agora, mas eu lembro que tinha um fruto, e eu falei assim, estava explicando, e na hora que eu virei, eu falei assim, gente, esse daqui não pode comer. Aí ela falou, é ruim mesmo, não pode não. E que ela era uma senhorinha, e ela já ia para o cerrado, e ela provava de tudo. E aí eu tinha que falar, olha, gente, essa daqui não é comestível, e ela já, é mesmo, e cuspindo o fruto. O Rogério falou, o tipo de visão deve ter predominado os olhos vendados. Rogério, tinha algumas pessoas, interessante, que o medo era predominante, né? E algumas pessoas, elas criavam uma coragem de sair tocando em tudo. Então, você, como guia, você tinha que ir direcionando. Espera, aqui, mas para cima, para baixo, porque não dá para você ficar tocando em todas as coisas sem o guia, né, ter visto antes, né, porque pode ser perigoso, pode ter uma lagarta de fogo, por exemplo, que é uma coisa mais comum. Não tem muitas cobras no Parque Boca da Mata, a gente viu uma vez, mas aranhas, outros animais peçonhentos podiam encontrar, e aí você vê uma coragem por causa das vendas nos olhos, que foi uma coisa que eu achei interessante também. Agora, um medo predominante em algumas pessoas, de segurar você do começo ao fim, e quando tirar a venda, tirou a venda, graças a Deus eu tirei a venda. Então, você tem essa dualidade, né? O interessante, eu acho, que é quando a pessoa consegue ir explorar, e na volta ela fala, qual foi
foi aquela planta que eu peguei? Qual foi aquela que era assim? Qual foi? Eu quero aquela do cheiro. Então, assim, tinha uma das plantas que tinha cheiro, e a gente pedia, né, para amassar e sentir cheiro. E uma das características, né, de uma planta que eu não vou lembrar agora, Thiago, Chesterton, por favor, podem me ajudar, que é o cheiro de gás. E aí é exatamente o cheiro que a planta tem para você identificar. E a pessoa ali, durante a visita, falou assim, não, tem cheiro de gás essa planta. Então, os cheiros mais mentolados, né? Então, tudo isso é muito interessante quando a gente faz essa análise a posteriori. Normalmente, as pessoas querem fazer a visita mais de uma vez, querem voltar, e eu espero que esse projeto continue. Com os meus alunos da FACESA, né, que são, por exemplo, do curso de farmácia, a disciplina farmacobotânica, no início do semestre, eu estava com o intuito de levá-los para uma unidade de conservação e perguntei, qual é o melhor dia para vocês, final de semana, no horário da aula, e aí veio uma pequena pandemia e acabou com esses planos, mas no futuro eu quero voltar porque é enriquecedor, porque quando você está com os olhos abertos, aí volta, né, professora, minha mãe utilizava isso, lá em casa a gente usa assim, eu já fui uma vez, e a gente come essa planta aqui desse jeito, então, esse conhecimento, essa troca de informações, eu acho que é o mais bacana para quem é guia, né, e realiza as atividades, mas também para quem está nesse grupo e troca essas informações. Muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade. Anne, essa questão do cheiro também é muito interessante. Na floresta amazônica, muitos parataxonomistas, eles utilizam também essa questão do cheiro, né? Para identificar algumas espécies. Né? Isso também é bem legal. E uma coisa também importante, eu acho que no bioma do Cerrado, que além dele ser o segundo maior bioma, né? Acho que você colocou 12 mil espécies. 12 mil da flora, Cerca dessas 12 mil, 34% são endêmicas, né? E além da biodiversidade, uma coisa que é importante é a importância social também, né? Porque tem muitas pessoas que vivem, né, dos alimentos, de alguns frutos para se alimentar, para vender, e também, como você menciona, das plantas medicinais, né? Principalmente com ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Então, essa questão de você conhecer também te obriga, de certa forma, a ter esse conhecimento relacionado à importância social, né? Isso. A gente executou no ano passado, se eu não me engano, um projeto numa comunidade quilombola, Calunga, né, na Chapada dos Veadeiros, e antes de fazer essa visita, essa atividade, os alunos, alguns grupos, eles foram em comunidades quilombolas. Então, tem a comunidade Mesquita, e essa comunidade Mesquita, ela trabalha com marmelada, né, então eles têm o marmelo, eles vendem o marmelo, tem festas maravilhosas nessa comunidade, então, divulgando a cultura, vendendo marmelo, utilizando essas espécies do cerrado, as plantas medicinais, e eu acho isso incrível. Quando essas comunidades conseguem retirar os recursos de forma sustentável e podem se manter naquele ambiente sem degradar aquele ambiente, né? Há alguns dias atrás, na Chapada dos Veadeiros, a gente teve o desmatamento de uma área expressiva, e a comunidade, então, dentro do território Calunga, então, a comunidade já é uma comunidade com consciência, com sensibilização ambiental. Muitos utilizam o turismo, porque é maravilhoso, né, as cachoeiras, as belezas do cerrado, e nessa comunidade que a gente foi fazer, a comunidade Calunga, um dos meus alunos, ele foi lá para fazer a ideia, na disciplina epidemiologia, era para fazer entrevistas com os indivíduos das comunidades, e com a percepção de saúde, cultura. Então, eles podiam escolher o tema, bem relacionado, né, com metodologia ativa que você apresentou. Então, eles escolhiam o tema, o problema, iam fazer as entrevistas e apresentavam para a turma. Bom, e quando um dos alunos voltou, e ele falou, professora, eu trabalho com saúde há muito tempo, mas eu sentei naquela tarde com aquele senhor e eu nunca aprendi tanto em toda a minha vida. Então, isso é uma coisinha que emociona. Toda vez que eu lembro desse aluno falando, e ele, assim, com um olhar que aprendeu
com a comunidade, com um indivíduo de uma comunidade quilombola tradicional, ele vive o cerrado, né, todos os dias. Então, aprender com as pessoas, né, com as comunidades tradicionais, é enriquecedor. Outras alunas, por exemplo, elas voltavam e falavam das parteiras. Olha, ela é a mãe da comunidade. Ela não só ajudou a fazer o parto de vários membros da comunidade, mas também ela fez os próprios partos. Essa mulher é incrível, você precisa ver, professora, a força. Então, quando você começa a colocar os alunos em contato com essas comunidades, e as comunidades começam a valorizar o seu próprio conhecimento, saber que as suas experiências são importantes, são marcantes e ensinam, então você tem uma troca de experiência muito importante, não só para os alunos, mas para a comunidade também. Eu acho que essa parte da valorização da comunidade, da vegetação, da valorização da biodiversidade, é um ponto muito importante e que a gente deve fazer. Essa educação ambiental, eu acho que ela tem que ser constante, né? Como a educação ambiental tem que ser. Então, para a gente valorizar esses dois pontos, né, essas trocas de informações, levar o conhecimento técnico-científico para as comunidades e também absorver algumas informações de usos da nossa biodiversidade. Esse é um ponto, acho que, se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente vai ter uma riqueza de informações, de recursos muito importante. Legal, muito bom. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer algum complemento, de fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Pode ficar à vontade. Ai, gente, o Thiago falou... Pode falar, Fernanda. Não, é que eu fiquei uma dúvida do comecinho, quando estava explicando. Você falou